Amados, então, como eu prometi para vocês, hoje a gente vai falar sobre a Reforma Protestante, porque a gente celebra a Reforma Protestante no dia 31 de outubro, e a gente vai falar sobre libertando a consciência do cativeiro. E a razão pela qual a gente vai falar, do porquê a gente vai falar sobre isso, é porque quando a gente fala de Reforma Protestante, muitas vezes esse tema é deixado de lado e eu não sei o porquê. Porque é um princípio da reforma fundamental da Reforma Protestante. É muito comum durante o dia da Reforma Protestante, a gente falar sobre os 5 princípios da Reforma Protestante: somente Cristo, só pela fé, só pela graça, somente a glória de Deus e só as Escrituras. Mas existe um princípio fundamental que possibilitou esses outros pilares da reforma aparecerem, que é a liberdade da consciência. E é isso que a gente vai falar hoje. Então vamos abrir as nossas Bíblias, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 1 a 5. E aí então a gente vai falar sobre libertando a consciência. 2 Coríntios capítulo 10, versículos de 1 a 5. Mas antes da gente ler a passagem de hoje, vamos orar mais uma vez? Pedir a graça de Deus? Vamos orar. Pai amado, nós agora estamos prestes a ler a Tua palavra, a escutar aquilo que o Teu Espírito quer passar para cada um de nós. Então, Pai, que o Senhor esteja desde já agindo em cada e todo o coração que está aqui presente. Todo aquele que escutar, ó Deus, a proclamação da Tua palavra, que venha a ser abençoado por ela. Que o Deus Espírito Santo esteja ali, convencendo de todo o pecado, abrindo todo e qualquer olho espiritual, removendo todas as barreiras, de maneira que os olhos possam contemplar a maravilhosa pessoa de Cristo Jesus. Que pessoas possam sair das trevas e serem transportadas para o reino da maravilhosa luz de Cristo. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 5. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Olha o que a palavra de Deus fala. E eu mesmo, Paulo, peço a vocês, pela mansidão e bondade de Cristo. Eu que, na verdade, quando estou com vocês, sou humilde, mas quando ausente, sou ousado para com vocês. Sim, eu peço que vocês não me obriguem a ser ousado quando estiver com vocês, servindo-me daquela firmeza com que penso que devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir qualquer desobediência quando a obediência de vocês estiver completa. Amém. 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 O que está acontecendo aqui? Paulo, ele está passando por um mau bocado aqui na igreja de Corinto, porque tinha muita gente que não gostava de Paulo. E aí as pessoas falavam muitas coisas a respeito de Paulo, tanto é que ele escreve 1 Coríntios, ele tenta resolver o problema, é uma longa carta, tenta resolver vários problemas, inclusive problemas não apenas pessoais que as pessoas tinham com Paulo, mas também problemas com relação a pecado dentro da igreja, imoralidade dentro da igreja, dúvidas com relação à doutrina, ceia do Senhor, com relação a dons de línguas e por aí. Não dá para resolver tudo na primeira carta. Então Paulo, ele manda essa segunda carta para tentar resolver esse problema, principalmente esse problema que as pessoas tinham com relação a ele. Pessoas não gostavam de Paulo, assim.
Paulo não era muito querido por algumas pessoas. Mas aí Paulo fala o seguinte, ele fala assim, é essa passagem que a gente leu agora. Ele fala assim, alguns de vocês falam que eu ando na carne. Sim, eu ando na carne porque eu tenho um corpo físico. Porém, a minha luta não é carnal. A minha luta é espiritual. E a minha luta é espiritual no contexto de que o meu trabalho, a minha missão é fazer com que todos os pensamentos que vocês têm, todos os raciocínios falaciosos, enganosos que vocês têm, eles sejam trazidos cativos, presos a Cristo. O que Paulo estava falando? Que todos esses pensamentos que vocês têm, tudo que vocês têm falado, todas as suas posições doutrinárias, posições teológicas, posições que vocês têm contra mim, o meu objetivo não é chegar e na carne debater com você, chegar e na carne trocar soco com você, não. O meu objetivo é, em Cristo Jesus, fazer com que você abra os seus olhos espirituais e todos esses pensamentos que você tem, esses raciocínios enganosos, sejam trazidos à obediência de Paulo? Não, à obediência de Cristo. Houve um momento na igreja que a igreja passou por essa luta e continua passando. Houve um momento na história que a gente tem que voltar muitos anos atrás, porque a igreja ela começou a crescer de uma maneira muito rápida e muito fenomenal. Era uma coisa assim que quanto mais o Império Romano perseguia, matava, tacava fogo, jogava na cadeia, jogava no meio dos leões, a igreja continuava crescendo e crescendo de uma maneira poderosa. Aconteceu que, ao mesmo tempo que a perseguição continuava, porém a igreja de Cristo crescia, o que acontecia? O Império Romano ele cresceu demais. E aí começou a vir pressão de dentro e de fora. E aí um imperador romano, muito perspicaz, ele falou o seguinte, quer saber? Para ganhar moral e para ganhar força política, por que a gente vai ficar perseguindo os cristãos? Vamos focar nos inimigos de fora e vamos declarar que a partir de agora os cristãos são bem-vindos. Quer dizer, melhor, vamos declarar agora que eu, o imperador romano, eu sou cristão, eu me converti. Isso faz com que mude muita coisa dentro da igreja. Acontece que a igreja agora, ela passa a ter uma força política, porque o cristianismo se une ao governo, ao Estado. E aí acontece o quê? Só existe uma igreja. Se você fala de cristianismo, só existe uma. E essa uma igreja é controlada pelo imperador. Quem é louco de chegar e falar alguma coisa contra o cristianismo, que o próprio imperador é o chefe, é a autoridade máxima? E assim vai, uma só igreja, por muitos e muitos anos. Aconteceu que, porque, lembra, era um império muito grande, cresceu demais, algumas pessoas começam a pensar de maneira diferente, só tinha uma igreja. E eles falaram o seguinte, por que a gente tem que seguir tudo que o bispo de Roma fala? O bispo de Roma, ele está falando umas coisas muito doidas, e eu não concordo com ele. É aí então que ocorre uma divisão na única igreja que existia no mundo todo, na única igreja cristã. Ocorre uma divisão, igreja ocidental, que era fiel a Roma, e uma igreja oriental, que separa de Roma e é fiel a Constantinopla. Uma igreja ocidental, uma igreja oriental. Oriental não quer dizer que era tudo asiático, não, mas era porque... vocês já olharam para mim, né? Não. É porque era uma igreja que era fiel a Constantinopla. Em Istambul, Turquia, hoje em dia. E aí vai. O que tinha de comum nessa igreja? O que tinha de comum nelas? Apesar das diferenças, apesar da divisão. Tinha muita coisa.
Era uma igreja só. Por isso que se falava de igreja católica. Universal. Católica significa igreja universal. Só tinha uma. Apesar de você ter aí duas igrejas ali lutando, elas tinham uma coisa em comum. O valor da tradição oral. O que é isso? Siga o seguinte. O que é doutrina? O que é correto você crer? Vinha de quem? Vinha do bispo, que depois se tornou papa. O que essas duas denominações têm em comum? Que a tradição oral, aquilo que o papa fala, aquilo que o bispo de Roma falou, aquilo que o patriarca de Constantinopla falou, aquilo é dogma, aquilo é doutrina, aquilo é o que você tem que crer. Ah! Mas eu li aqui, nesse versículo que... Não, você leu errado. Não, mas eu estou pensando aqui, e o que ele falou está errado. Não, você está errado, o bispo de Roma está certo, o papa está certo, não você. Isso é tradição oral, o valor do dogma. Independente do que você pensava, independente da sua interpretação, independente daquilo que você por si só lia, não interessa. Não interessava se você orava a Deus e aí lia as escrituras e tinha uma ideia de, opa, Deus falou comigo. Aquilo que saía da boca do papa, aquilo que saía da boca do patriarca, aquilo era dogma e você tinha que crer. Isso chegou num ponto que a igreja começou a não conseguir controlar mais. Foi aí que, em 31 de outubro de 1517, um indivíduo chamado Martinho Lutero, ele vai e coloca na porta de uma igreja as 95 teses. E é por isso que hoje a gente celebra o dia da Reforma Protestante. Porque foi nesse dia que Lutero protestou. E quando fala protestou, não é no sentido de você, protestar, fazer greve. Não. Na cabeça de Lutero, o que ele queria fazer era confessar, declarar que a fé que a Igreja Católica tinha era errada. E ele queria, então, mudar a igreja. Ele queria reformar a igreja. Martinho Lutero, no princípio, ele nunca teve a ideia de, vou começar agora uma nova denominação. Não, porque aquilo significava ir contra o Estado, ir contra governos, ir contra reis. Não, Martinho Lutero, ele só estava confessando aquilo que Deus tinha falado para ele através das Escrituras. Por isso que quando eu falo libertando a sua consciência do cativeiro, era o seguinte, porque naquela época, o que acontecia? Você lia as escrituras, você tinha uma interpretação, mas você não tinha liberdade de confessar aquela crença. Por quê? Porque a sua consciência estava presa ao que a igreja falava, ao que o Papa falava. Tanto é que a igreja, então, com esse poder de ditar e controlar e prender a sua consciência, ela passou a falar muitas coisas. Por exemplo, de que você pode comprar o seu perdão de pecados. A igreja chegou até a vender perdão de pecados, indulgências. Você quer resolver o pecado na sua vida? Passa aqui o seu terreno lá que você tem, lá no ABC. Passa aqui esse apartamento que você tem lá, e aí o bispo vai assinar uma carta declarando que o seu terreno está lá garantido no céu, porque os seus pecados, desde agora, foram perdoados. Isso eram indulgências. Mas Deus falou aqui para mim que é através da graça. Não. O Papa falou. A sua consciência estava presa.
estava no cativeiro. Então foi na Reforma Protestante, então, que a nossa consciência era libertada. Você agora é livre em Cristo Jesus para ir às Escrituras diretamente. Não precisa aprender latim, não, você pode ter agora, é livre, você pode traduzir, eu posso traduzir, e aí você pode então ler e ter a sua própria conclusão, a sua própria interpretação daquilo que Deus está falando com você. Olha que bênção. E é por isso que nós, então, celebramos o dia da Reforma Protestante. Porque se hoje nós conhecemos a Cristo, é porque, anos e anos atrás, homens e mulheres de Deus, valentes, em Cristo Jesus, se levantaram contra governos e autoridades para defender um valor fundamental de que as Escrituras, a palavra de Deus, ela é a nossa única regra de fé e prática, não o homem. Não a palavra que sai da boca do Papa, ou de qualquer pastor, ou de qualquer apóstolo, não. É a palavra de Deus. Só que, qual que é o nosso problema? Acabou então a pregação, não precisava mais. Feliz, vamos comer. Não. Porque hoje, nós estamos enfrentando o mesmo problema. Hoje, as nossas consciências, ou as consciências de muitas pessoas, quando nós falamos de fé, estão vivendo num cativeiro, o cativeiro do eu. A Reforma Protestante foi muito feliz em nos libertar e nos levar para a palavra. Porém, hoje, na época que a gente vive, o que acontece? O eu conseguiu roubar a nossa consciência e nos colocar dentro de uma prisão novamente. Nos roubou. Nós deveríamos hoje ser livres na palavra de Deus. Os nossos pensamentos deveriam ser livres e trazidos para a presença de Jesus Cristo. É isso que Paulo fala. Trazer todo pensamento cativo a Cristo. Mas o que aconteceu? Nós passamos de um lugar para o outro. Ao invés de estar liberto em Cristo Jesus, nós passamos de um cativeiro e agora nós estamos num outro cativeiro, o cativeiro do eu. A gente pensa que só porque a gente não se declara católico, apostólico, romano, então a gente está livre. E a gente se engana demais. Basta hoje a gente ver o que as igrejas, entre aspas, protestantes, evangélicas, estão pregando e estão fazendo dentro dos santuários que julgam ser culto a Deus. Por quê? Porque falta palavra. Falta o fundamento básico da Reforma Protestante, que é trazer a nossa consciência para os pés de Cristo Jesus, a palavra de Deus. Então, o que acontece? Só mudou o eu. A gente não escuta mais o Papa, mas a gente escuta eu. É por isso, então, que você vê a unção do riso. É por isso que você vê unção da farinha. É por isso que você vê, vão pegar o perfume ungido, e se você passar isso daqui no seu companheiro, na sua companheira, o seu casamento vai ser restaurado. Aonde está isso? Não, o apóstolo falou, o pastor falou, o bispo falou. É o mesmo cativeiro. Mas onde você encontra isso na palavra? A nossa consciência continua aprisionada. E é hora então de nós continuarmos trazendo a reforma para dentro das nossas vidas. Porque isso é muito importante. Porque isso não só depende como você vive a sua vida cristã, mas o seu relacionamento com Deus. Quem garante que hoje o seu relacionamento com Deus é certo? Quem disse isso? Aonde você encontra a base, o fundamento da resposta que você dá para essa pergunta? Como está o relacionamento com Deus? É o seu eu que responde? É você que é o árbitro, a referência? Ou são as Escrituras? Então, hoje, o que eu gostaria de compartilhar com vocês
São 3 fatos a respeito da consciência. A nossa consciência, ela é deturpada, esse é o primeiro fato. A nossa consciência deve ser pura, esse é o segundo fato. E a nossa consciência, ela precisa ser aperfeiçoada, esse é o terceiro fato. Então, 3 fatos que eu vou compartilhar com vocês: consciência deturpada, consciência pura e consciência aperfeiçoada. O que é consciência? É interessante que a gente não escuta muitos sermões a respeito de consciência, apesar dessa palavra aparecer aproximadamente 27 vezes no Novo Testamento. A palavra de Deus fala sobre consciência, mas a gente não escuta muito falar sobre isso. O que é consciência? Consciência, a gente pode dizer que em 2 coisas, 2 definições. Você pode dizer que consciência é uma faculdade da sua mente, é aquela noção de que você existe, é aquela autoconsciência do seu ser. Eu sou consciente de quem eu sou, eu tenho consciência. Eu sou o Daniel. Muito bem, você tem consciência. Legal. Então, isso é uma faculdade da mente, é a consciência. Agora, consciência também a gente define como instinto ou senso de moralidade. Aí quando você assistia desenho antigamente, porque agora você é adulto, você não assiste mais desenho, né? Mas antigamente, quando você assistia desenho, às vezes assim, quando o personagem ele estava precisando fazer uma decisão moral, fazer uma escolha entre o bem e o mal, aí geralmente como é que o desenho caracteriza essa escolha? Parece um anjinho, pum, aí vem um diabinho, pum, aí, Então, esse instinto de moralidade, a Bíblia também chama de consciência. Então, você tem esse instinto, esse senso de moralidade, o que é certo e o que é errado. E aí você tem um aspecto positivo. Tem um aspecto positivo que é o que a gente chama de freio moral. Por exemplo, é o aspecto positivo da consciência, é quando você seja um bom marido. Você não precisa ser cristão para ter essa consciência, esse senso moral. Todo mundo basicamente tem esse senso de que você deve ser um bom marido. É a consciência. É o aspecto positivo da consciência. Será que existe alguém que chega e pensa assim: o negócio é ser um mau marido, isso que é bom, ser mau. Não, basicamente a gente tem esse aspecto positivo com relação à moralidade. Isso é consciência. Por exemplo, a gente pode dizer, não pode bater no outro. Porque a gente não chega e já dá no nariz do cara assim, tum. Você foi chato, não gosto da sua cara. Você me encheu o saco, aí vai lá, dá um no nariz do cara, pum. Por quê? Porque não pode. É feio bater nessa. É a consciência. Agora também tem um aspecto negativo, por exemplo, quando você sente remorso, quando você sente culpa. Também é a moralidade, é a consciência. Aí você chega assim, aí você mentiu. Você mentiu, aí você... não devia ter mentido. Não precisa ter cristão para ter senso de remorso, culpa. Isso está embutido em nós. Faz parte do nosso ser. Deus criou todo ser humano assim, com consciência, com senso de moralidade. Porém, a palavra de Deus fala que a nossa consciência, ela é deturpada. Olha o que a palavra de Deus fala em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Vai um pouquinho lá na frente, na sua Bíblia, e abre em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, e aí a gente vai ver que a nossa consciência, ela é deturpada. Olha o que a palavra de Deus fala aqui. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Aqui, Paulo estava escrevendo uma carta para Timóteo
e tinha um problema muito sério na igreja naquela época, eram os falsos profetas, os falsos mestres, pessoas que estavam ensinando doutrinas erradas. E aí Paulo ele fala uma coisa muito interessante sobre essas pessoas. Que nos últimos tempos, os falsos mestres, eles iriam aumentar. Por quê? Porque esses falsos mestres, eles têm a consciência cauterizada. Interessante que Paulo, ele reconhece que não apenas o crente, mas o descrente, até aquele que ensina algo errado sobre Deus, ele tem consciência. Porém, a consciência dele é cauterizada. Todo aquele que está em pecado sem Cristo tem a sua consciência cauterizada. O que é cauterizada? O que é cauterizada? Cauterizada é queimar. Você já fez? Eu não sei como é chamado. Cauterização? Vocês já fizeram a cauterização? O que é uma cauterização? Eu também fiz uma cauterização aqui. Você vê a cicatriz aqui? Um dia eu estava lá trabalhando e aí o velhinho chegou falando assim: você pode me ajudar a mexer no fogão? Eu tenho que tirar o fogão. E aí eu fui lá, não, tudo bem, eu fui lá ajudar ele a mexer, tirar o fogão do lugar. Só que teve um detalhe pequeno. Ele me esqueceu de dizer que estava quente o negócio. Aí eu fui lá com o bração, assim, ó, peguei o fogão assim, ó. Tchum. E quando eu peguei tchum, só fez... E aí cauterizou, queimou. Por que será que Paulo ele usa essa palavra consciência cauterizada? Sabe por quê? E naquela época eles estavam acostumados com cauterização. Por quê? Porque eles usavam aquilo para marcar as pessoas. Para dizer que tipo de soldado que era. Para dizer se você era escravo e quem era o seu dono. Eles marcavam as pessoas. Eles queimavam, cauterizavam. E o que acontece com aquela região depois que você queima, cauteriza e aí passa um tempo? Nunca mais sai. Perde a sensibilidade. Perde a sensibilidade. Quando Paulo ele usa essa palavra, consciência cauterizada, é uma consciência adormecida, que não sente, perdeu a sensibilidade para as coisas de Deus. Perdeu aquela capacidade de reconhecer o que é certo, o que é errado, o que é agradável a Deus, aquilo que desagrada a Deus. E aí, é por isso que ensina falsa doutrina. É por isso que fala heresia. É por isso que fala coisa que não vem da palavra de Deus, mas fala do eu. É por isso que até rejeita ser confrontado pela palavra de Deus. Porque a consciência está cauterizada, deturpada e é refém do próprio eu. Vive no cativeiro. Mas Paulo continua falando para Timóteo sobre a consciência. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, ele fala sobre uma consciência pura. Apesar de terem pessoas aí que têm a sua consciência cauterizada, como os falsos mestres, Paulo, ele fala o seguinte: olha o que ele fala aqui em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. O objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Timóteo, o meu objetivo de estar mandando essa carta, esse encorajamento para você, esses conselhos todos, é um só. É fazer com que você tenha uma consciência boa. Para que você tenha uma consciência pura. Paulo fala que o objetivo, então, meu e seu, é para que nós tenhamos as nossas consciências renovadas, para que nós venhamos a ter um senso de moral, um instinto de moralidade bom, puro, sensível às coisas que agradam a Deus. Paulo, ele fala o seguinte, ele fala que, Timóteo, eu estou mandando essa carta para você com vários conselhos,
várias coisas que eu quero passar para você, e meu objetivo é esse: que a sua consciência seja treinada, de maneira que você passe a ter uma consciência boa. O que é uma consciência boa? Por exemplo, eu não gosto de ir no Walmart. Posso confessar uma coisa? Já confessei. Eu inverti, eu devia ter perguntado e responder. Mas eu vou confessar uma coisa, eu não gosto de ir no Walmart. Sabe por quê? Por quê? Não. Eu não gosto de ir no Walmart por causa do carrinho. É horrível aqueles carrinhos. É o pior carrinho que tem. O do Target, você já viu? O Target é muito bom. Os do Target é muito bom, desliza, que é uma maravilha. Mas o do Walmart, eu não sei o que é. Que todo carrinho, uns fica pendendo para o lado. Se não pende para o lado, ele anda assim. Tutum. Já viu? Por quê? O que eles fazem com aquilo? Ai, é horrível. E aí quando eu vou no Walmart, e eu fico procurando. Sabe o que eu procuro? Um carrinho bom. Um carrinho que corresponde às minhas expectativas. Que nem do Target. Target eu chamo de carrinho bom. Por quê? Faz o que eu quero. Faz o que eu espero. É só pegar minha mão e vai. E vai. Não tem... Ou ficar pegando. Parece que eu estou lutando com o carrinho. Hã? E a pior coisa é quando compra água. Você compra água no Walmart, bota aquelas águas e parece que eu estou lutando com o carrinho. Não, eu gosto de carrinho bom. Faz o que eu espero, sem atropelo. Então, quando Paulo aqui fala de consciência boa, eu penso assim, que Paulo está querendo passar para Timóteo, Timóteo, o nosso objetivo como crente, como homem de Deus, como cristão, é ter a nossa consciência de maneira que essa consciência, ela só faz aquilo que eu espero? Não. Que só faz aquilo que as minhas expectativas? Não. Essa consciência boa é que só corresponde e faz e atende todas as expectativas de Deus. E a palavra de Deus fala muito de consciência. Por quê? Peraí. A gente nasce com uma consciência deturpada. O objetivo, então, é ter uma consciência boa, uma consciência pura. Então, o que a gente tem que fazer? É aí que é interessante o que Hebreus fala para nós. Vai para a Epístola de Hebreus, abre em capítulo 10, versículo 22. E olha que palavra maravilhosa a gente tem aqui, porque lembra, Hebreus foi escrita numa época onde os cristãos estavam passando por perseguição. E o objetivo então de Hebreus é encorajar esses cristãos. E olha o que a palavra de Deus fala em Hebreus capítulo 10, versículo 22. Olha aqui. Aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Novamente. Tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. É interessante que depois que o autor de Hebreus ele chega e fala assim para os crentes que estavam passando por perseguição: gente, continuem firmes, fiquem firmes, porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Não desistam, permaneçam firmes. E aí, nesse contexto de encorajamento, ele fala sobre tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Ele fala o quê? Que a nossa consciência, essa má consciência por causa do pecado, deve ser aperfeiçoada, deve ser purificada, deve ser lavada. Por quê? Porque nós somos pecadores. Às vezes,
confiar nessa consciência, nesse instinto, senso de moralidade que nós temos? Opa, não dá. Então a gente tem que aperfeiçoar essa consciência. Essa consciência que nós temos, ela deve ser purificada, lavada. Ele continua falando, o autor de Hebreus, olha que interessante, no capítulo 9, versículo 14. Olha o que ele fala. Muito interessante aqui. Fala o seguinte: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno e si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará o quê? A nossa consciência de obras mortas para servirmos o Deus vivo. O autor de Hebreus fala que Deus está purificando, o trabalho de Deus, um dos trabalhos de Deus na minha vida, na sua vida, é purificar essa consciência, esse instinto de moralidade, esse senso do que é certo e o que é errado. O nosso trabalho, o meu trabalho, o seu trabalho, como crente, como cristão, é treinar, purificar a nossa consciência. É não confiar no nosso eu, mas é fazer com que a nossa consciência cada vez mais dependa de Deus e da palavra de Deus para ter esse instinto do que é certo e do que é errado. É libertar a nossa consciência dessa prisão que é o eu e trazer de volta para as Escrituras. É por isso que a gente celebra a reforma todos os anos. Porque o princípio é importante. Porque o princípio traz um fundamento. Porque o princípio dirige a nossa vida cristã. Mas e agora? O que eu e você, nós temos que fazer? Qual que é o nosso trabalho? Como é então que a gente pode purificar a nossa consciência? Existem duas alternativas. Para aquele que ainda não conhece a Cristo e para aquele que conhece a Cristo. Se você não conhece a Cristo, a palavra de Deus fala que a sua consciência sem Cristo não pode te salvar dos seus pecados. Não é uma questão de saber o que é certo e o que é errado, mas a palavra de Deus é clara quando ela fala que a consciência, por si só, não pode transformar aquele que não tem Cristo. A consciência, ela condena, mas ela não transforma, não leva à salvação. É o que Paulo fala em Romanos capítulo 1 e capítulo 2. É por isso que Deus entregou os incrédulos para suas paixões, porque eles já conhecem a Deus, por causa da consciência, do instinto de moralidade que eles têm gravados nos seus próprios corações. E esse instinto de moralidade serve como juiz para eles. E é por isso que eles já estão condenados. Se você confia na sua moralidade para salvar a si mesmo, a palavra de Deus fala claramente que sem Cristo Jesus, você está condenado. Você deve hoje vir para Cristo, assumindo que você, o seu senso de moralidade, não pode produzir a justiça de Deus. Somente Cristo Jesus. Você deve renunciar ao seu próprio senso de moralidade e confiar plenamente em Cristo Jesus e o que Ele fez na cruz. E crer que Ele morreu no seu lugar por causa dos seus pecados. E somente através de Cristo Jesus você se torna aceitável diante de Deus e tem garantida a vida eterna. Agora, para aqueles que confiam em Cristo Jesus para a sua salvação, resta para nós então esse desafio de nos libertarmos do nosso próprio eu e de retornarmos e buscarmos continuamente a voz de Deus nas Escrituras. De tirar a nossa dependência do homem, do nosso eu, e colocarmos a nossa total dependência em Deus através da palavra de Deus, que é as Escrituras. Busque nas Escrituras
a bússola, o mapa que você precisa para dirigir a sua vida. Não dependa do seu eu para tomar decisões. Busque a Deus em oração e jamais negligencie o valor da palavra. Porque é através da palavra que Deus fala. Não caiam no engano de confiar em homens, porque homens caem. Pastores caem, porque pastores são humanos. Davi caiu. Coloquem a sua dependência, a sua confiança somente num lugar, na palavra de Deus. E usem a palavra de Deus como bússola, como mapa, como consciência, senso de moralidade para dirigir as suas vidas. Dependam de Cristo e da sua palavra, e não de homens. Amados, este é o desafio para nós, de continuarmos nos reformando e sempre reformando. De que a reforma não foi apenas um dia que aconteceu e agora não necessitamos mais desses princípios e desses valores. Não. Nós somos uma igreja reformada, protestante, presbiteriana e como tal, confessional. E declaramos que os princípios da reforma continuam. E um dos princípios é reformando a nossa consciência, constantemente à luz da palavra e buscando a Cristo. E glorificando a Cristo a todo instante, porque Cristo é o centro de todas as coisas, e para Ele toda a glória, toda a honra, e somente a Ele. Oremos. Pai amado, nós te agradecemos pela Tua palavra, e pedimos, ó Deus, que o Senhor continue abençoando a Tua igreja. Que a Tua igreja seja alicerçada não no homem, não na obra humana, mas alicerçada no poder da Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, de maneira poderosa. Trabalha nos nossos corações, destruindo barreiras e fortalezas, quebrantando as cadeias que nos prendem ao velho homem, que nos prendem ao velho eu. Nos liberta, ó Deus, e nos traz cativos. Traz todo pensamento, todo raciocínio nosso aos pés de Cristo Jesus. Esta é a nossa oração, no nome poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados, vamos nos levantar então para a bênção final. E agora nós pausamos este culto e o Senhor nos envia de volta ao mundo, nosso campo missionário. E à medida que nós retornamos ao mundo para ser sal da terra e luz do mundo, que retornamos para cumprir a grande comissão, obedecendo ao grande mandamento de amar a Deus e amar ao próximo como nós mesmos. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus, que o amor eterno de Deus Pai e a presença e o conforto de Deus e Espírito Santo estejam sobre todos nós, agora e para todos sempre. Amém e graças a Deus. Deus é bom. Todo tempo. Amém, graças a Deus. Amados, sentem-se um pouquinho, eu tenho alguns avisos para